Olá, sejam todos e todas bem-vindos ao nosso canal Capoeira Pedagógica. Sou o professor Jefferson Nogueira, trazendo uma novidade para vocês no nosso canal. Entre uma resenha de um livro e outro, nós vamos trazer para vocês resenhas de reportagens históricas sobre capoeira. Então essa aqui é a primeira resenha. Nós vamos garimpar jornais que são fontes primárias na construção histórica e vamos buscar detalhes que nós não encontramos nos livros, vamos fazer conexões com os livros que nós estamos resenhando, de forma que o conhecimento vá se agregando e vá agregando valor na construção da história da capoeira. Então eu trago para vocês hoje uma reportagem dos anos 80 sobre Mestre Pastinha. Espero que vocês gostem. Então, primeiramente, para capoeiristas, né, saber quem foi Pastinha não é muita novidade, né? Mas detalhes, por exemplo, quando ele nasceu, quando ele faleceu, ainda traz diversas confusões. Eu estava procurando num site curiosidades sobre capoeira, que era um quadro que eu queria fazer aqui no canal, e eu me deparei com informações totalmente desconexas. Tinha uma informação lá cujo autor falava que em 1887 Mestre Bimba e Pastinha criaram a capoeira. Veja bem, Mestre Pastinha nasceu em 1889 e aquilo está uma informação totalmente desconexa, descontextualizada, uma informação inverídica que para aquele que não conhece a capoeira, para aquele que está pesquisando, fazendo um trabalho acadêmico, um trabalho escolar, pega uma informação absurda daquela. Então eu trouxe aqui para vocês alguns dados sobre Mestre Pastinha. Ele nasceu em 5 de abril de 1889, portanto, ano da proclamação da República, né, que foi 15 de novembro desse ano. Ele nasceu em Salvador, na Bahia, local onde ele faleceu também, no dia 13 de novembro de 1981. Então, Mestre Pastinha nasceu, viveu e faleceu em Salvador. 13 de novembro tem uma música famosa, tem uma ladainha famosa, né? Bem que eu me lembro, foi num dia de novembro, numa sexta-feira 13, Mestre Pastinha morreu. Então, até para isso é bom nós conhecermos a história. Se você quer compor uma boa ladainha, você tem que garimpar os fatos históricos, que eles são ricos de criatividade para você poder engrandecer e fazer uma ladainha a mais perfeita possível. O nome completo dele, Vicente Ferreira Pastinha. Então a primeira novidade é que o Pastinha não é um apelido, né, tal qual o é para o mestre Bimba, né, que é o Manuel dos Reis Machado. Bimba vem de um apelido de quando ele nasceu, mas isso é outra história. Aqui, mestre Pastinha, o Pastinha vem do nome dele mesmo. Então, Vicente Ferreira Pastinha. A arte marcial, né, o estilo de capoeira que ele praticou e que ele se dedicou e ele foi o grande divulgador é o que nós conhecemos como capoeira Angola. Seus pais, a mãe chamava Eugênia Maria de Carvalho Ferreira e o seu pai José Pastinha, de onde vem o apelido que foi usado na capoeira, né? O nome dele que foi usado, aliás, perdão, foi o nome dele que foi usado e acompanhou ele durante toda a trajetória da sua vida na capoeira. Explorando a reportagem. Então, essa reportagem que eu trago é de 1980, dia 2 de janeiro, né? E o título me chamou muita atenção. Mestre Pastinha perde para Bruce Lee. Ali embaixo está escrito que a única arte marcial brasileira está perdendo terreno para as lutas orientais que na década de 80 inundaram as academias nas grandes capitais brasileiras. Então, essa reportagem é de Paulo Marconi, que foi no jornal República de 1980. Né? E aqui nós vamos ver, é muito interessante que a reportagem é bem completa, e nós vamos ver sobre a saúde de Mestre Pastinha, nós vamos ver sobre a origem de Mestre Pastinha, nós vamos ver que o autor fala que ele, Pastinha, é a própria imagem da capoeira no Brasil. Ele trata Pastinha como
símbolo da capoeiragem no Brasil. Vamos falar da perda da sua academia, vamos falar da miséria que ele faleceu, vamos falar da luta sua pela vida, das doenças que ele teve. Então é uma reportagem muito completa que valeu a pena ter garimpado e eu estou trazendo para vocês aqui. Então, as batalhas do mestre da capoeira, o que o jornal nos traz? Estou trazendo aqui fragmentos do jornal e nós vamos comentando e fazendo conexões com a história que nós conhecemos. Aos 91 anos de idade, cego por causa de catarata e glaucoma, internado de favor no Hospital dos Servidores Públicos da Prefeitura de Salvador. Então, veja bem, o fim de um mestre que foi e é o ícone da capoeira Angola, um dos mantenedores da tradição da capoeira Angola, junto com outros grandes, mas esse teve projeção internacional. Ele termina cego, jogado num hospital dos servidores e, detalhe, ele se internou lá de favor, que ele não tinha direito de ser internado naquele hospital. Por trás do drama pessoal de Pastinha, pela perda da academia no Largo de Pelourinho em 1973. Ali começa a sua decadência, a sua derrocada mesmo, né? Quando ele perde a tradicional academia dele para servir de restaurante do Sesc em 1973. A prefeitura tira a Pastinha e ali ele começa a morrer de desgosto porque a academia dele foi extinta. A surda luta dos capoeiristas baianos contra as artes marciais orientais que chegavam ao país. Então a reportagem traz essa questão da capoeira tentando se firmar, ao passo que os governos, as entidades federais estavam valorizando e dando muito espaço, tanto na mídia quanto na sociedade, para as artes marciais orientais. Então o autor vem falar para nós o seguinte: olha, a capoeira ela passou por diversos momentos. Ela passou pela repressão na senzala, depois no Brasil República, na década de 1910, 20 e 30, né? A capoeira começou a ser perseguida, igual nós já vimos em outras resenhas, que ela foi prevista no Código Penal, né, de 1889, os capoeiristas então, e a capoeira, quando eu falo capoeirista e capoeira são as mesmas coisas, né? Ambos, a capoeira e o capoeirista, que um não é descolado, um não sobrevive sem o outro, foram perseguidos em diversos momentos históricos. Quando finalmente, com Bimba e Pastinha, a academia, a capoeira começa, dentro das academias, a ganhar sociedade e a ganhar simpatia da elite, o que acontece? Começam a chegar as artes marciais e aí começa o abafamento da capoeira novamente, e a capoeira começa a ter que se reinventar. O autor diz: se essa luta fosse travada num tablado, talvez a capoeira tivesse chances de ganhar. Entretanto, né, mas o palco em que há essa disputa entre capoeira e artes marciais é a Confederação Brasileira de Pugilismo. A capoeira vem sendo constantemente derrotada, sem chances de ganhar. O que ele está falando? Olha, a Confederação Brasileira de Pugilismo, o Conselho Nacional de Desporto, eles estão dando mais ênfase e mais valorização ao karatê, ao jiu-jitsu, ao kung fu, as artes orientais que estavam chegando, em detrimento da capoeira. O máximo que a Confederação Brasileira de Pugilismo fez, que nós vamos ver mais à frente, foi reconhecer a capoeira como esporte. Pronto, somente isso. Então aí a capoeira, na década de 80, começa, né, ter esse... Na década de 70 já, 70 para 80, começa a ter essa batalha em preservação do seu espaço e preservação do seu status de arte marcial brasileira. Como frisamos, a capoeira na fase da escravidão sofreu perseguição, o capoeirista sofreu perseguição na prática da capoeira. Depois, no período republicano, né, no início do século XX, a capoeira também começa a ser perseguida, marginalizada.
sendo que os capoeiristas, os praticantes, nós já vimos aqui, tanto na resenha do mestre Nestor Capoeira, quanto na resenha do mestre Jean Pangolin, essas fases da perseguição policial e da marginalidade da capoeira. Então a capoeira, depois que ela passa desse período nebuloso, quando na década de 30, em 1937, Getúlio Vargas retira do Código Penal essa característica de crime da prática da capoeira, de contravenção de crime, nós vimos que ela começou a ganhar espaço dentro das academias, teve que se formalizar, os praticantes tiveram que se uniformizar para ter um certo aspecto que ela angariasse da sociedade certo respeito. Então ele fala aqui, contraditoriamente, começou a perder terreno, apesar desse avanço, né, passou a ser aceita pela sociedade branca. Foi sendo então descaracterizada pelos interesses turísticos que passaram a predominar na Bahia nos últimos 10 anos. Como eu falei, a reportagem é do início dos anos 80, para ser mais preciso, né, dia 2 de janeiro de 1980. Dos últimos 10 anos, então, na década de 70 e 80, a capoeira começa a ser modificada, a capoeira começa a se transformar simplesmente em um objeto de show para agradar turista, porque isso gerava diversos recursos e a capoeira raiz, a capoeira de rua começa a perder lugar e começa a perder prestígio, nós vamos ver mais à frente. E o autor diz, e finalmente conheceu a total decadência graças ao descaso do Conselho Nacional de Desporto, que até hoje não a regulamentou, na década de 80, apesar de tê-la reconhecido como esporte. Ou seja, o Conselho Nacional de Desporto reconheceu a capoeira como esporte, mas ela não foi enquadrada, por exemplo, no rol dos privilégios que tinham as artes marciais orientais. Então a capoeira ficou ali como uma espécie de folclore, uma espécie de instrumento somente com interesses turísticos. Então, nesse ambiente em que a capoeira é transformada em instrumento de diversão para o turista e de fonte de recurso e de riqueza para aqueles que exploram o turismo naquela década, né, o mestre Pastinha vive isolado e, quando procurado, era só para alguém explorar os seus conhecimentos e a sua imagem. O que o autor nos diz sobre conversar com Pastinha naquele período? Conversar hoje com Pastinha, um negro muito decantado nos livros de Jorge Amado, onde é descrito como sendo ágil como um gato, extremamente penoso. Não tanto por causa da sua cegueira ou pela pobreza extrema em que vive, mas pelo que fala, abre aspas, mestre Pastinha falando. Apanhei como um cachorro nos meus 91 anos de vida, diz ele. Apanhei muito para jogar capoeira e hoje, o que me resta? Triste fim de um mestre, né? O que me resta? Continua o autor. Ainda em função da exploração que o turismo fez em torno de seu nome de Pastinha, como repositório da verdadeira capoeira Angola, ele era constantemente procurado por turistas e estudiosos da cultura negra no escuro e soturno quarto em que vivia no Pelourinho. Nós temos foto mais adiante dele no quartinho dele, escuro, sombrio, jogado às traças e mesmo assim ainda procurado por turistas, por fomentar a curiosidade, né, por ele ter sido o guardião, o representante, o ícone da capoeira Angola. Essa foto nos diz muito, ela é de um vídeo que circula no YouTube, onde a senhora que está do lado dele pergunta: Pastinha, o que você está pensando? O que você está sentindo? Ele, com voz amarga e fraca, diz: absolutamente nada. Eu não sinto absolutamente nada.
abre aspas, o mestre Pastinha não está a par do que acontece hoje com a capoeira, lá na década de 80. Para ele, sua situação pessoal é mais dramática. Embora esteja recebendo uma pensão mensal de 5.000 cruzeiros da Prefeitura Municipal de Salvador, este é, na verdade, um favor que lhe fazem, que lhe fizeram. Magoado, ele se queixa. O velho mestre se queixa. Hoje ninguém quer mais nada de mim, a não ser conversa. Né? Só o procuram para conversar, para saber da sua história, para tirar uma foto, para colocar na sua academia, né? Para se fazer presente. Eu conheci o mestre Pastinha, mas ninguém ajudava. Morreu aí, nesse quartinho, né? Daí para o hospital. Muito triste a fala dele nesse vídeo. Procurem no YouTube que vocês vão encontrar. Eu cortei o vídeo em 2, né? Para não ficar muito extenso. E então, na próxima parte, nós vamos ver a situação de outros mestres de capoeira que também morreram em situação idêntica à do mestre Pastinha. Nós vamos ver a situação da capoeira e nós vamos ver a questão da folclorização da capoeira. Até a próxima, não percam!